repetindo o Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, que é muito importante distinguir. Umas têm uma sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Quantos são vítimas dos seus desleixos, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pelas desordens de ânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, frutos do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excesso de todas as ordens? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências? Por indiferença e comodismo, deixaram de desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. E depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pela contrariedade e decepção da vida, interroguem friamente suas consciências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. Quem culpar então por todas essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando na verdade sua má estrela é a sua negligência. Os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Hoje nós teremos uma palestra da Mari, que é a origem das doenças na visão do espírita. Vamos nos concentrar e lembrar que grande parte das doenças são criadas por nós mesmos. Deus criou o mundo perfeito e nós, talvez com a nossa ignorância, deturpamos muitas coisas e isso nos causa algumas doenças. Agradecemos a Deus por mais esse dia, por estarmos aqui. Quero crer que todos que estão aqui com saúde e toda a sua família. E vamos pedir para aqueles que não estão por um motivo de doença ou qualquer outro, que Deus ilumine seus caminhos e que eles consigam a paz necessária para ser feliz. Mari. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Patrícia pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trabalhando com vocês hoje o tema Origem das Doenças na Visão Espírita. E por que seria importante trabalhar, saber a verdadeira razão, a verdadeira origem das doenças? Porque se nós quisermos combater convenientemente uma doença, nós precisamos saber as suas reais causas. E a origem das doenças, eu vou abordar com vocês o foco,
a origem, ela é um tema, origem das doenças, ele é bastante amplo, mas no foco que eu vou trabalhar com vocês, eu gostaria que vocês desconsiderassem o envelhecimento natural do nosso organismo, que o nosso organismo ele não é eterno e ele tem, portanto, um tempo de vida. E, embora o tema seja a doença, eu resolvi iniciar conceituando o tema saúde, o termo saúde, né? E saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Já a Associação Médica Espírita do Brasil, ela amplia essa visão e ela ensina que a saúde ela é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Porque ela leva em conta não só fatores biológicos, mentais, sociais, mas também fatores espirituais que afetam, né, que influenciam o ser humano na sua caminhada na existência terrena. A tese espírita, ela diz que toda doença, que seria então a perda desse bem-estar, ela tem origem na alma. A alma é a designação que Kardec dá quando o espírito está encarnado. Quando o espírito está desencarnado, né, Kardec chama de espírito. Então eu vou usar alma para o espírito encarnado e espírito para quando nós estivermos desencarnados. E por que então a doença tem origem na alma? Porque nós somos espíritos encarnados e tudo que acontece conosco é espiritual. A causa das doenças está na alma, nas decisões do espírito encarnado. Não adoecemos por acaso, adoecemos porque nos permitimos ações contrárias à saúde, porque não sabemos perdoar, nós mantemos vícios, cometemos excessos e praticamos ações contrárias às leis divinas. E as doenças infecto-contagiosas, né? Uma gripe, por exemplo, eu poderia considerar que ela também teria origem na alma? Eu diria que sim. Vamos pensar num exemplo, né, no mesmo ambiente, sobre as mesmas condições, 4 pessoas. Dessas 4 pessoas que estão no mesmo ambiente, sob as mesmas condições, 2 pegam gripe e 2 não. Aí você poderia me dizer, eu perguntaria, por que 2 pegam e 2 não? Aí você me diria, é fácil. Dessas 2 que estão com gripe, ela apresenta uma baixa resistência imunológica. Aí eu perguntaria, mas por que ela está com uma baixa resistência imunológica? Ela está com uma baixa resistência imunológica porque, aliás, a baixa resistência imunológica ela está atrelada à nossa qualidade de vida. E a nossa qualidade de vida, ela depende de uma alimentação adequada ou não, depende de praticarmos ou não exercícios, depende das nossas escolhas morais, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos que acalentamos. Portanto, se a nossa qualidade de vida depende de ações do espírito, portanto, a minha doença infecto-contagiosa é sim originária na alma. Então, na realidade, não são os patógenos os agentes causadores do processo contagioso, e sim os nossos sentimentos inadequados. Esses sentimentos criam um ambiente vibratório propício para que os patógenos se instalem no organismo. O patógeno se instala porque nós já estamos doentes. Divaldo comenta numa palestra que eu assisti dele que a doutrina espírita, a tese espírita diz que não existem doenças, e sim doentes, porque o espírito é que está enfermo. E para nós compreendermos como que nós criamos esse ambiente propício ao desenvolvimento de patógenos, nós precisamos lembrar que enquanto encarnados, nós somos formados, nós somos um ser tríplice, nós somos uma unidade
que é formada pela alma, que é o espírito encarnado, o perispírito e o corpo físico. A alma é a energia, é o ser inteligente que comanda a unidade. O perispírito é o envoltório semimaterial e o corpo físico é o palco dos efeitos. O perispírito e a alma sobrevivem à morte do corpo físico e se manifestam numa faixa vibracional que não é perceptível aos nossos sentimentos, aos nossos sentidos comuns. Poucas pessoas, como a minha amiga Mary, tem esse sentimento, né? Consegue ver, né, a alma e o espírito, consegue enxergar, consegue ver nessa faixa de vibração. E essas pessoas são os médiuns, que têm a propriedade, então, de perceber a manifestação do espírito nessa faixa vibracional. A alma é o comandante dessa unidade, ela não tem forma. Quem dá forma, né, ao corpo humano, quem dá forma é o perispírito. A alma, então, ele é o princípio inteligente que governa a vida, influenciando e modificando a matéria com a força do pensamento. Então, a alma, ela consegue afetar o perispírito e o corpo físico. Com a força do pensamento, ele age sobre o perispírito e sobre o corpo físico. Então, a alma é o ser ativo e perispírito e corpo é o ser passivo. Tudo que acontece no espírito repercute no corpo através do perispírito. O corpo físico é apenas uma expressão do espírito, da alma, tendo o corpo físico como intermediário. Então, o espírito encarnado pensa, tem a atitude mental, o perispírito plasma, vai imprimir na sua estrutura, nos tecidos sutis do perispírito, e o corpo físico reflete. Então, a alma, que é o comandante da unidade, ela pode imprimir no perispírito lesões de acordo com o pensamento. E as lesões do perispírito vão se refletir no nosso corpo físico, que é o palco dos efeitos. Mas quem gerencia toda essa unidade é o espírito encarnado, é a alma. Então, o perispírito, ele é o molde do nosso corpo físico. Como é no perispírito que os órgãos são moldados, qualquer deficiência nesse perispírito vai se manifestar no corpo físico. Então, a saúde, ela seria uma situação de harmonia entre as funções da alma, perispírito e corpo físico. Qualquer situação de desarmonia nesta unidade, nós vamos ter a doença. E como é que funcionaria? Qual seria o mecanismo, então, que funcionaria para que nós quebrássemos essa harmonia, nós quebrássemos esse equilíbrio da nossa unidade? Atos infelizes praticados deliberadamente pela força mental ferem os tecidos sutis do perispírito, refletindo em disfunções, enfermidades no corpo físico, nesta ou em outra encarnação. O que seriam esses atos infelizes? Aborto, corrupção, roubo, orgulho, inveja, ciúme, todas as atitudes contrárias às leis divinas. Então, pela força mental, a nossa alma, ela pode ferir os tecidos do nosso perispírito e vai se refletir no nosso corpo físico na forma de doenças, que pode ser nesta ou em outra encarnação. Então, nós vemos que os nossos sentimentos, que nós acalentamos, são muito importantes no processo de instalação de doenças. Se nós tivermos pensamentos positivos, nós vamos plasmar, imprimir no nosso perispírito energias, zonas equilibrantes, que vão refletir em energias revigorantes para as nossas células, né, e vão nos dar o bem-estar, a saúde. Se nós tivermos pensamentos e ações, pensamentos negativos, ações inadequadas, o mal agir, o mal sentir, o mal pensar, nós vamos imprimir no nosso perispírito
zonas desestabilizadoras que vão refletir em disfunções, em distonias nas células do nosso organismo, que vão resultar, então, em doenças, em moléstias. Você poderia me perguntar, e no caso, então, da depressão, que é um distúrbio afetivo? No caso de distúrbios afetivos, como a depressão, na realidade, o espírito encarnado, ele traz imprimido no seu perispírito a culpa. A culpa funciona como uma antena que vai sintonizar com a nossa vítima do passado. Só existe a sintonia porque existe o débito. E todos nós somos devedores, mais ou menos devedores. E esta sintonia com a nossa vítima no passado permite que esse irmão que se sente em débito passe a nos acercar, a nos transmitir melancolia, a nos transmitir tristeza e solidão. Tá? Então, é também um mecanismo de doença, mas que vem aí dos nossos débitos, né, das nossas dívidas do passado. E só existe a sintonia porque vai existir o débito. Então é importante nós notarmos que a alma, o controlador da unidade, tem um poder muito grande no pensamento. O nosso pensamento tem um poder muito grande no nosso perispírito e, consequentemente, no reflexo que vai ter no nosso organismo, instalando, portanto, doenças. Então, antecedendo qualquer lesão anatomopatológica, estão as disfunções mais ou menos intensas no tecido do perispírito, que tem sempre a origem em quem? Na mente enferma. Somos uma unidade que é dirigida pelo espírito encarnado, sendo esta diretamente responsável pela sua manutenção e, portanto, senhor absoluto da saúde e da doença. Então, as nossas ações, os nossos pensamentos é que vai dizer se nós vamos manter a saúde ou se nós vamos manter a doença. Então, nós somos responsáveis pela nossa saúde e pela nossa doença. São as nossas ações, são os nossos pensamentos que estão responsáveis por essa manutenção. E a doença, ela seria uma punição? Deus não pune e nem premia ninguém. Okay? A doença, ela tem a função de reeducar, de quebrar as ilusões da vida material. Ela nos indica a necessidade de mudança, de adquirir novos valores ou novas virtudes. Ela nos chama às vistas, né, para o nosso compromisso reencarnatório. Às vezes nós estamos desviando do nosso planejamento reencarnatório. Então ela vem como uma correção para que nós não desviemos dos nossos planos, dos nossos planejamentos reencarnatórios. Trata-se de um mecanismo de cura. Então nós ficamos doentes para de fato ficarmos curados, para a alma ficar curada. Mesmo que às vezes isso nos custe, né, as vestes carnais. Mas o que é uma encarnação perante a eternidade? Então a doença, ela não é uma punição. Jesus, o mestre, há mais de 2000 anos, ele nos dizia: a cada um será dado segundo as suas obras. Kardec, o codificador da doutrina espírita, né, nos traz a lei de causa e efeito. Se nós temos ações no bem, nós teremos os nossos méritos. Se nós tivermos ações no mal, nós teremos as consequências. Se preservarmos o nosso organismo, se tivermos uma alimentação adequada, se nós praticarmos exercícios, se nós não cometermos excessos, não submetermos o nosso organismo a vícios, se não tivermos ações contrárias às leis divinas, contra o próximo, eu vou ter saúde. Né? Eu não vou ter a correção. Se, ao contrário, eu não tiver uma alimentação inadequada, se eu não praticar exercícios, se eu submeter o meu organismo a vícios, a excessos, se tiver ações contrárias à lei divina contra o meu semelhante ou contra mim mesmo, né, agredindo o meu próprio organismo, eu não vou ter saúde, eu vou ter doença. Né? Então, a doença, ela não é uma punição, ela é uma consequência dos nossos atos. Então, as nossas escolhas, elas determinam o nosso equilíbrio
ou as nossas perturbações. E como é que nós podemos perder esse equilíbrio? Como é que nós podemos causar as perturbações, que seriam as nossas doenças? Através de vícios, né? As drogas lícitas, que é o tabagismo, o álcool, o cigarro, as ilícitas, que seriam aí as drogas, o êxtase, a maconha, a cocaína, crack, né? Nós não podemos alegar ignorância e dizer que não sabemos qual é o impacto, quais são os malefícios que esses vícios trazem ao nosso organismo. A agressão que o tabagismo traz ao pulmão, a agressão que o alcoolismo traz ao nosso fígado e a agressão que as drogas ilícitas trazem ao nosso sistema nervoso central, a destruição que eles causam nos nossos neurônios. Está muito mais do que esclarecido pela mídia, né, a ação danosa dos vícios no nosso organismo. Então, nós temos consciência, é a nossa escolha se submeter aos vícios ou não. Então, deixando-nos lesar por uma ação tóxica, arquivamos compromissos de ordem moral com a lei divina. As lesões são também de origem mental, danificando tanto o corpo físico quanto o perispírito, tendo reflexos, inclusive em encarnações, né, reencarnações posteriores. Então, eu posso estar agredindo o meu organismo nessa encarnação e ver os reflexos nessa? Posso. Aí são vários casos. A pessoa fumou e bebeu a vida inteira e não aconteceu nada com ele. Não aconteceu nada com ele nesta encarnação. Mas se nós voltarmos ao mecanismo, né, de como a doença se instala, eu estou arquivando lesões no meu perispírito. E essas lesões, elas podem ser levadas para outras encarnações. Por isso, reencarnações posteriores. E os excessos, né? Nós agredimos o nosso organismo com os excessos. Os excessos na alimentação, o sexo desenfreado, os excessos no trabalho e outros excessos que a gente comete, né? Coloquei apenas 3. Né? No trabalho, trabalhamos no limite da nossa resistência orgânica. Né? Aqui qualquer semelhança é mera coincidência. Né? Então, o que acontece? Às vezes você está com uma cefaleia, com uma dor de cabeça, porque você está com uma tensão, né? Porque você está trabalhando demais, e em vez de você ouvir a leitura do seu organismo pedindo para você descansar, o que você faz? Você toma um analgésico. Não, você pode tomar um analgésico. Você tem que tomar um analgésico, você tem que descansar. Esse é o sinal do seu organismo. O que a gente faz? Né? No caso, eu pelo menos fazia. Eu tomava um analgésico e continuava trabalhando. Então aí eu estou além do meu limite físico. Porque o meu organismo já tinha dito para eu parar. E aí você não para. Não tem como. Aí a cefaleia passa para a enxaqueca. Aí a enxaqueca te derruba, né? Aí você para. Mas precisa chegar além do limite? Não. O seu corpo já deu o sinal. Então é bom a gente ouvir os sinais que o nosso organismo nos emana, nos manda. Né? Então esses excessos, eles também levam ao desequilíbrio e nos custam pesados ônus energéticos, desgastando os nossos centros de equilíbrio vital. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele nos diz que atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar aperitivo comum, fazer boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. O problema são os excessos. Okay? E uma outra maneira da gente estar agredindo o nosso organismo, provocando o desequilíbrio, a desarmonia, é através da nossa atitude mental, do nosso aspecto emocional. Ficamos doentes porque alimentamos pensamentos e sentimentos como a raiva, a mágoa, a vingança, temos tormentos íntimos, temos o ciúme, inveja, medo, apego e o egoísmo, orgulho. São sentimentos, né, que infelizmente é comum e fazem parte da nossa inferioridade, né, da nossa inferioridade evolutiva. A gente ainda tem muito desses sentimentos. Se sentir isso, né, 1 ou 2 dias, é uma coisa natural na Terra, né, nesse planeta, nesse nível evolutivo em que nós estamos.
O problema é a importância que nós damos a esse sentimento. O quanto tempo a gente fica cultivando isso. Meses, anos. Isso causa um desequilíbrio. Não tem organismo que aguente isso, né? Não só 24 horas por dia, né? Meses, anos. Nós estamos fazendo o quê? Olá, lembra do mecanismo? Nós estamos emanando sentimentos negativos, estamos desestabilizando, imprimindo zonas desestabilizadoras no nosso perispírito e que vai refletir em doenças no nosso organismo. Então, ter esses sentimentos é típico da nossa inferioridade. O problema é a importância. Não tem organismo que aguente, não tem sistema imunológico que resista. E se o nosso sistema imunológico está baixo, nós vamos pegar doenças, vamos estar suscetíveis a vírus, a bactérias, a bacilos e qualquer outro tipo de patologia. A doença reencarnatória, que alguns autores chamam de hereditária ou kármica, né? O Divaldo não gosta do termo kármico, ele fala mais da lei de ação e ação e reação, causa e efeito, né? Essas doenças reencarnatórias são as doenças que nós temos em decorrência de atos, né, contrários à lei divina em encarnações passadas. Né? Espíritos eternos que somos, não tivemos apenas uma encarnação, então nós tivemos outras vivências. E nós trazemos para agora as consequências dos atos que nós tivemos na reencarnação passada. E essas doenças, nós já trazemos ela no nosso código genético. Tá? Nós já nascemos com ela e pode ser que nós nasçamos com a doença ou que nós venhamos a desenvolver, que nem no meu caso, com 45 anos. Okay? Então faz parte do nosso código genético. Então são doenças originadas de registro no perispírito, das experiências e dos vícios morais do passado. Elas se destinam a expurgar da alma, em forma de sofrimento, resíduos do mal correspondentes ao sofrimento por nós implantado na vida ou no corpo do semelhante, ou agressões cometidas no nosso próprio corpo, né? No caso de suicídios, no caso dos excessos, né? De submeter o nosso organismo a vícios. Então são agressões que nós estamos cometendo contra o nosso próprio organismo. E isso tem uma causa, né? E vai ter uma consequência. Aliás, essa escolha vai ter uma consequência mais para frente, pode ser em doenças reencarnatórias. Então, muitas vezes, em plenitude de responsabilidade, pedimos no nosso planejamento reencarnatório impedimentos físicos e doenças. Puxa vida, né, Márcia? Mas vamos sofrer assim, nós pedimos isso? Pô, às vezes a gente pediu mesmo, né? Para quê? Tem um objetivo. Às vezes, quando a gente está aqui, é mais difícil entender. A gente está lá e faz aí o nosso mapa, né, o nosso mapa orgânico, o nosso planejamento reencarnatório. A gente pede impedimentos físicos ou doenças com a finalidade de quê? Que nos imunizem ante a possibilidade da reincidência de erros. Que nos faça caminhar mais rápido na nossa jornada evolutiva, né, que acelere, né, então, a nossa eliminação dos nossos débitos. É difícil agora quando a gente leva o susto, né, mas tudo tem uma finalidade. Só que nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades. Às vezes o processo é compulsório, ou seja, você não faz fazer parte do processo, é obrigatório. E quando que o processo compulsório vai se verificar? Quando, no caso de suicídio, né, que eu vai ter o dolo, né, do perispírito provocado por você mesmo. E no caso da delinquência, mas não uma simples delinquência, né, é a ação deliberada e reiterante no mal. Então, nesses dois casos, no plano espiritual, o espírito ele não tem consciência, ele se encontra num coma, então ele não acorda, ele não tem condições de participar do seu planejamento reencarnatório. Então, uma terceira pessoa vai suplicar, né, vai fazer a súplica desse planejamento, dessa doença, que vai fazer com que ele tenha o seu resgate dos seus débitos.
Bom, nesse caso que eu falei para vocês das doenças reencarnatórias, que seriam as doenças hereditárias, eu disse que a doença ela já está no nosso código genético, nós já nascemos com essa propensão, propensão de desenvolver a doença, né? Então, como seria então formado o genoma do reencarnante? Ele seria só devido ao código genético herdado dos pais? Na realidade, a formação embrionária, né, do embrião, ela decorre de uma simbiose, de uma interação do programa genético, que seria o genoma do indivíduo, o código genético do indivíduo, e o seu programa reencarnatório, definidos ambos antes da fecundação para se compatibilizarem. Então, não é apenas o código genético herdado dos pais. Então, o código genético corresponde às leis naturais que regulam a vida física e o programa reencarnatório ao elenco de tarefas a serem cumpridas, né, de expiações, de resgates na forma de dor, de débitos em encarnações passadas, a serem resgatadas naquela existência. Então, não é apenas o código genético. Como é que isso se processaria? Eu disse para vocês que, no início, que o perispírito é o envoltório, né, do nosso corpo físico. Quando nós vamos... E ele é o nosso modelador biológico. Ele é o nosso modelo organizador biológico. E quando nós vamos reencarnar, o espírito vai se ligar ao corpo físico do futuro encarnante através do perispírito. E o perispírito, ele é o nosso modelador biológico. O que quer dizer isso? É ele que vai gerenciar, é ele que vai moldar o nosso corpo físico. Tá? Então, só que ele vai presidir a embriogênese, ele é que vai gerenciar as divisões inteligentes das células a partir da fecundação. É ele que gerencia tudo isso. Né? Então, o que vai acontecer? Só que eu já trago lesões no meu perispírito. Eu trago lesões em decorrência das ações indevidas que eu fiz no meu passado. Então, esse perispírito que vai presidir a embriogênese traz lesões. Com essas lesões, né, essa lesão vai imprimir no material genético herdado pelos pais particulares alterações. E essas alterações podem gerar uma mutação no gene, que vai dar um câncer depois, ou uma disfunção que vai dar uma doença em um determinado órgão. Isso quer dizer que a hereditariedade ela é dirigida por fatores espirituais, não apenas genéticos. Né? É uma união entre as nossas lesões causadas por nós, no nosso perispírito, e o código genético dos pais. Tá? E o caminho para a cura? Né? Como nós podemos obter a cura? Para nós obtermos a cura, nós não podemos esquecer que nós somos uma unidade. E que é uma unidade, que é um conjunto formado pela alma, né? O espírito encarnado, o perispírito e o nosso corpo físico. Se nós quisermos a cura real, nós temos que considerar o conjunto. E quem que preside? Né? Quem que comanda essa unidade? Quem comanda a unidade é a alma. Se o corpo físico está doente, eu procuro as terapias, né, na medicina terrena. Os avanços da medicina estão aí para serem usados. Não é à toa que a medicina já avançou tanto. É para ser usado. Se o meu perispírito se encontra doente, eu vou usar as terapias energéticas. A homeopatia, a acupuntura, os florais, a água fluidificada, o passe, a cirurgia espiritual. Mas de nada vai valer eu vir aqui, né, eu ir ao médico, curar meu corpo físico, eu vir aqui no centro, curar o meu perispírito, se minha alma permanecer doente. Porque é ela que gerencia. É ela que causa a lesão no perispírito. E é a lesão no perispírito que vai refletir no corpo. Então, se eu não tiver uma renovação de valores e uma melhora íntima, eu não vou ter a cura real. Porque eu vou voltar a ferir meu perispírito e eu vou voltar a ter um reflexo no meu corpo
físico. Vai adiantar eu vir aqui, tomar o passe e sair e continuar com os mesmos defeitos? Não. Eu vou voltar a lesar tudo novamente. Então, a cura real requer reforma íntima. A cura, então, ela é o resultado de nossas transformações. Por isso Jesus dizia, vai e não erres mais para que não te aconteça coisa pior. O que seria essa coisa pior? Seria a recidiva, a volta da doença, ou a instalação de novas doenças. Esse vai tem um sentido, vai, elimine seus vícios, mude sua atitude mental, faça a sua reforma íntima. O mais seguro medicamento para todos os males. E a fé, a medicina tradicional já não discute mais o poder da fé no processo de cura. É um medicamento poderoso que pode potencializar mecanismos de cura endógena, interna, dos nossos males internos. E o perdão incondicional. Porque aquele negócio de perdão, eu perdoo se, isso não existe, né? Isso não é perdão. Condição para perdoar não é perdão. Perdão incondicional. O perdão, essa frase se encontra nesse livro, Jesus no Teu Caminho, no capítulo sobre perdão, é um dos mais poderosos antibióticos que se possa utilizar. Não tem efeitos colaterais, não tem contraindicações e não tem custo, pelo menos financeiro. O custo é do nosso egoísmo, é do nosso orgulho. E por que ele é poderoso? Porque ele vai na causa, que é da nossa inveja e do nosso egoísmo. E é isso que nos faz ficar doente. Né? São as nossas ações, né? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes mentais. E no caso da doença reencarnatória, que já está ali, né? Já está no nosso código genético, como se portar perante a uma doença reencarnatória? Resignação, mas não aquela resignação derrotista, né? De aceitar o problema, eu tô com câncer, vou morrer mesmo, então deixa. Não é assim. Né? Aceitar o problema sem desistir jamais de buscar uma solução. Okay? A medicina está aí justamente para ser utilizada. Para que nós possamos, então, alongar o nosso tempo, né, a nossa existência, para que nós possamos aí, eliminar mais os nossos débitos. Otimismo, né, é isso que o Espiritismo nos traz. A crença, né, o otimismo de saber que tudo isso é passageiro. Que nós somos espíritos eternos. E ações do bem, atos de bondade. Porque com ações do bem e com atos de bondade, né, nós vamos estar gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Então, com ações de bondade, não só a partir do momento que você sabe que você está doente, mas desde que você nasceu, você pode não eliminar a doença, mas muitas vezes amenizar o seu processo, né, a sua doença. Às vezes levar só um susto, se não era para ter cura, às vezes ter cura. Então depende do quê? Das nossas ações. E a cura real? O que eu quero destacar aqui é que a cura real está na operação profunda de transformação interior que ocorre somente com uma reforma íntima, que modifica o ser, dando lugar ao equilíbrio no campo da energia. A cura real, eu quero chamar a atenção aqui, é que muitas vezes no processo de cura, você tem a doença, aí você tem todo o aparato dos médicos, você tem toda a família, né, tá cuidando da gente ali no processo da doença, tem todo um carinho dos familiares, dos amigos. Nesse processo de dor, você se transforma. Você tem a sua cura momentânea. Só que você tem que tomar cuidado com a cura momentânea. Porque ter a cura, digamos assim, é um processo mais fácil. Manter-se, né, curado, que é o mais difícil. Então, às vezes, na dor, no sofrimento, o que você faz? Eu prometo mudar, eu prometo fazer isso, eu prometo fazer aquilo, eu prometo me transformar. Você curou, você esquece tudo que você fazia, você comete os mesmos excessos, os mesmos vícios e volta, ou seja, a sua vida não mudou, você não se transformou, você não teve a sua reforma íntima. O que vai acontecer? Você vai ter a recidiva, ou a volta da doença, ou o aparecimento de novas enfermidades. Por quê? Porque sua situação ainda é inferior, você não se transformou,
Você não se depurou, foi dado um sinal e você não deu a devida importância a esse sinal. Não houve a depuração, não houve o crescimento. Então você ainda precisa, você necessita da doença para você se corrigir, para você se transformar. E o nosso mérito da cura, ela vai estar então nas nossas ações e na nossa capacidade de transformação. Ok? E, concluindo, então, nós somos responsáveis pelas nossas enfermidades, pelos nossos sofrimentos. Mas no desenvolvimento moral está a fonte de todas as curas. Sejamos, portanto, o médico de nós mesmos. E, para finalizar, eu gostaria de passar para vocês uma mensagem de Emmanuel que é bastante pertinente ao assunto abordado hoje. Estás doente? Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam a cura real. Se te encontras enfermos, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem da alma. A mente é a fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de seus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues tristes, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos, benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volves aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. E o que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo suas forças? Qual gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem os socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Então, se quisermos a cura, façamos a nossa grande mudança, né? E se não quisermos ficar doente, também. É isso que eu tinha para trabalhar com vocês hoje. Se alguém tiver alguma pergunta. E essas são as referências que eu usei para preparar o material.